E aí, gente, tudo bem? Começando mais um podcast Papo de Valor. Hoje eu trouxe aqui um convidado especial que vai ajudar a gente a desmistificar muita coisa sobre bateria, sobre carro elétrico, sobre mobilidade urbana e descarbonização de cidades, tá? Eu estou aqui com o Eduardo Munhões, ele é CEO da Bravo Motor Company e ele vai bater um papo com a gente super bacana sobre toda essa questão tecnológica que envolve o carro elétrico. Está construindo uma Gigafactory, ele vai até explicar para a gente o que é isso, que era para ser em Minas, mas não vai ser, infelizmente, e foi para a Bahia. Mas os planos já estão avançados e já está começando as obras lá. Então, Eduardo, se apresenta para a gente, por favor. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Eduardo Munhoz, sou CEO da Bravo Motor Company, trabalho em inovação na descarbonização das cidades desde 2012, 11. Então a gente tem muitas batalhas contra os moinhos de vento e sobretudo contra as tempestades de desconhecimento. Né? A gente vai falar muito sobre isso. Fala um pouquinho da Bravo Motor Company, o que ela é, qual a proposta dela aqui para o Brasil. A Bravo Motor Company é uma empresa de inovação na descarbonização, né? Na nossa história, em 2012, nos Estados Unidos, primeiro passando pelo Select USA Program, no Departamento de Comércio, depois no Governor's Office for Business and Economic Development, que é um escritório de desenvolvimento de negócios e de economia do governador da Califórnia, depois incubado pela Universidade da Califórnia e crescendo nesse ecossistema de empresas e organizações que pensam o futuro, né, das cidades e da economia, que hoje se chama como economia verde, né? Nossa proposta sempre foi nos ocupar de duas áreas específicas dentro do que é a economia verde, que é a eliminação de emissões na mobilidade e no setor de energia. Por isso que desde muito cedo a gente entendeu que tinha uma célula fundamental, né, do basamento fundamental da economia verde, que era a célula de bateria. Que é a pilha. É a pilha. É a pilha, perfeito. Eu vez de dizer, sem isso aí, você não consegue guardar energia quando sobra para utilizar quando está faltando. Portanto, energia 100% renovável não existe e economia verde também não. A partir disso, e sendo o grande problema da evolução da eletrificação da mobilidade e do setor, e de ter 100% de energia renovável, justamente o acesso à fabricação de baterias ou à tecnologia de baterias era o grande problema. Sempre era como ter baterias melhores ou como ter baterias. Hoje o problema é como ter baterias, não é nem sequer como ter baterias menores ou melhores, né? Então a gente enfocou rapidamente lá em 2011, quando eu entrei na Bravo, nós começamos na BMC, a gente chama ela assim, Bravo Motor Company, BMC. Na BMC a gente se enfocou em primeiro resolver o tema das baterias, porque sem baterias esse mundo não existia, então tinha que resolver esse problema. Obviamente que a empresa sempre teve a questão da mobilidade como um foco forte, só que na mobilidade como serviço, né, em frotas de veículos elétricos compartilhados, conectados e autônomos. Essa é a nossa... É o mote, né? Esse é onde a gente quer chegar, né? Legal. Então, para chegar lá, tem uma caminhada, né, a ser transitada. A primeira é ter baterias, porque sem baterias não há veículos elétricos, não há como fazer isso acontecer. Então, nós somos apaixonados pelo problema. Então, nossa paixão é pela descarbonização, não é por tecnologias específicas. Grande problema, né? É um grande problema. É o maior desafio da história da humanidade e, ao mesmo tempo, o maior negócio da história da humanidade. Então, é claro que quem seja que resolva esse problema serão grandes beneficiados economicamente nas próximas 2, 3 décadas. Entendi. E, assim, pegando já o gancho no que você falou sobre essa jornada, né? Eu sei porque eu acompanho você há algum tempo, a gente tem tido muita resistência com relação principalmente a bateria, né, ao uso dela. E aí vem um monte de maluquice, né, que a gente estava até conversando aqui antes, que é, por exemplo, o reuso dela. Então, fala um pouquinho para a gente
né, de como as baterias que já acabaram sua vida útil, o que acontece com elas? Porque o que eu ouço o tempo inteiro não, a bateria que terminou a vida útil, ela vai para o ambiente, e isso polui tudo. Você sabe que sempre presente e passado e futuro acabam tendo suas rixas e suas brigas, né, pelo protagonismo, pode dizer assim. Então, quem é o status quo, que é como as coisas chegaram até aqui, não precisa nem quer mudanças. Então, toda mudança ela é resistida pelo passado e pelo presente, né? Aí o futuro já é mais difícil, né? O apóstolo Paulo, já indo a questões espirituais, né, dizia que o nosso povo perece por falta de conhecimento, né? Definitivamente ele está certíssimo. E isso aí se pode trasladar a qualquer outra face, né, da vida humana. Sim, então, sim. O desconhecimento sempre vai te levar a um lugar escuro, né? A um lugar que carece de luz, carece de verdade, carece até de esperança. É verdade. De um futuro melhor. Sim, né? sim. Então, nós temos hoje, a gente pode discutir horas, né? E sempre vai ter alguém que vai dizer que a mudança climática não existe. Bom, a conta está chegando aí, a gente leva os tapas na cara e os caras continuam dizendo que não existe. Por isso que a gente deixou de discutir sobre temas de mudança climática e começou a se concentrar em temas de saúde, né? Em uma conversa lá em Los Angeles Cleantech Incubator com o Arnold Schwarzenegger, ele contou para a gente que eles não conseguiam avançar com a agenda ambiental da Califórnia, não estavam conseguindo progressos, né? Muita gente não sabe, né? Mas a agenda ambiental da Califórnia inicia no governo do Schwarzenegger como governador da Califórnia. E ele contou para a gente que eles só conseguiram avançar forte e firme no momento que eles fizeram um clique e a comunicação começou a ser não mais mudança climática, mas sim saúde, né? Qualidade do ar, qualidade no momento que eles de começaram vida. a falar como essa qualidade do ar estava afetando a saúde das crianças e quanta gente morria a partir disso e demais, aí as mães tomaram a bandeira e aí foi que eles começaram a avançar. Legal. Então, eu acho que trazer luz, né, sobre a escuridão do desconhecimento tem sido parte da nossa vida esses últimos 13 anos, porque a gente vive isso, né? Nós vivemos pesquisar, aprofundar, encontrar novos modelos de negócios, encontrar novas formas de uso, e essas coisas são as que nos trouxeram até aqui. Então, tomar aquela decisão lá em 2011 de que a bateria era o centro desse novo mundo e de que nós queríamos participar disso e trabalhar esses anos todos em consequência disso, nos trouxe até aqui. Aí as pessoas dizem, mas e aí qual é o valor que vocês têm? Bom, a gente sabe fazer uma coisa que outras empresas que têm 30, 35 bilhões de euros em caixa não conseguem fazer. Verdade. Então, se eu consigo fazer baterias e outros que têm todo esse dinheiro e precisam de bateria não estão conseguindo fazer, bom, o nosso valor é esse aí. Não, de aqui até aqui. Então, a respeito das baterias, eu acho que estamos num momento do mundo que essas discussões não se tem mais em alguns lugares, né? E outros que vêm um pouquinho mais atrasados, como é o caso nosso aqui no Brasil, só todo o entendimento de como isso funciona, de como se usa, né? De como ou seja, a gente fica distraído, né? Olhando para a esquerda, quando na realidade as coisas estão indo para a direita, né? Isso, não, por amor de Deus, não é política. Não, perfeito, não é política. Não é política. A gente poderia falar este e oeste, vai tá? para a esquerda, isso. Norte e sul, ou o que quiser. Claro. Mas a bateria de lítio, é bom até trazer um pouquinho de luz sobre exatamente, assunto, né? Por favor. Número 1, as baterias de lítio atuais não precisa descarregar até o final para depois voltar a carregar até o total. Ao contrário, isso aí mata ciclos, isso aí mata a tua bateria. Seja do carro, seja do telefone, seja o que for. Não deixe de ser mais de 30 e, se puder, tirar da tomada antes de superar os 90, esse é o uso ideal de uma bateria de lítio. Interessante, eu não sabia disso. Interessante. Tem uma questão que chama ciclos de vida, né? A vida das baterias se midem por ciclos, né? Então, a ciclagem da bateria, ela vai perdendo vidas à medida que você desce muito
ou sobe demais. Entendi. Essa é uma coisa. A outra questão é depth of discharge, chama profundidade da descarga. Então, quanto mais baixo você vai, mais vida você matou. Isso não tanto no telefone, que é uma célula só, mas em qualquer equipamento que tem um battery pack, né? São várias pilhas? São várias pilhas. Perfeito. Ao extremo dos carros, né? Que, por exemplo, um Tesla de 100 kWh deve ter mais de 9.000 e poucas pilhas. Então, não sabia. Esse composto de pilhas, esse battery pack, se você trouxer ele muito para baixo, você descarregou todas elas. Aí você matou uma vida de todas elas. Entendi. Um ciclo. Você acabou com o ciclo de acabou todas com o ciclo de todas elas. Entendi. Então, isso não é bom. Quanto menos você descarregue, mais longa é a vida do battery pack. Interessante. Essa é uma questão. Número 2. Os battery packs, e hoje nós temos... Quando a gente começou lá em 2011, a gente não tinha histórico. Então, o que nós teoricamente elaborávamos e expressávamos era teoria contra teoria. Era teoria contra teoria. O pessoal dizia, não, isso aí não é assim. Como que... Me prova. Não tinha como provar. Mas de lá para cá, nós temos hoje, por exemplo... Você tem os ônibus de Santiago do Chile e de Bogotá, grande maioria já elétricos. Elétrico. Paraguai também tem ônibus elétricos. Viáveis economicamente. Sim. Não são mais baratos, senão que pagam o preço inicial a mais com a redução de custo operacional viavelmente, e nem mencionar que no meio eles não mataram um monte de gente com emissões de diesel particulado, que é considerado cancerígeno. Perfeito. Né? Perfeito. Então, hoje temos números. Então, esses números nos dizem que a bateria dura mais que o carro. Quando, no ideário dos contra veículo elétrico, vai acabar a bateria, e a bateria é mais cara que o carro, e não sei o quê. A bateria dura mais que o carro. Dura mais que o carro? Uma sim, bateria hoje tem 10 os veículos não duram tanto tempo. Antigamente a gente tinha veículo por 30, 40 anos, 50 anos. Entendi. Hoje um carro não dura mais de 10 anos. E as baterias estão durando mais de 10 anos. Então, ainda tem uma vida posterior. Né? No veículo, você troca a bateria de um veículo elétrico quando ele perde 30% de eficiência. Quando ele ainda está com 70% de eficiência, você tira ela do carro. Essas baterias são utilizadas para fazer sistemas de armazenamento de energia que guardam energia de um painel solar, de um gerador eólico, e disponibilizam na hora que não tem sol ou vento. O vento, perfeito. Né? Ou na hora que a guarda demanda da energia. rede elétrica está precisando e você entrega. Perfeito. De forma distribuída onde a bateria está. Sim. Bom, isso aí vai ficar por mais 10 anos. Então já estamos em 20 anos. Interessante. Aos 20 anos, a tecnologia atual, nós estamos com reciclagem de até 95% da bateria. Então, isso é importante dizer. Eu quero acreditar que daqui a 20 anos essa tecnologia vai melhorar muito e nós vamos ter reciclagem praticamente de toda a bateria. Isso é importantíssimo dizer. Então, hoje, uma bateria que sai de um carro, você consegue reciclar ela 95% do material. Você primeiro vai usar ela por mais 10 anos armazenando energia. Perfeito. Isso significa que por mais 10 anos essa bateria ainda vai estar poupando emissões. Perfeito. Tirando térmica, tirando carbono. Tirando emissão térmica, tirando perdas de distribuição de energia, tirando um monte de coisa. Então, assignar 100% das emissões na produção da bateria à primeira vida da bateria, que é só no carro, é praticamente sacanagem. Desculpe aí a palavra, mas, fica à vontade. Mas basicamente é isso mesmo. Entendi. É você ser tendencioso na sua pesquisa. Porque você está assignando 100% das emissões do processo a uma primeira vida, sendo que tem 3. Aliás, vai ter inúmeras. Esses minérios que foram materiais que se fizeram, com os quais a bateria foram feitas, são utilizados por mais 120 anos na reciclagem posterior. Então, essas emissões têm que ser divididas por esse tempo todo, obviamente compensando o quanto foi que custou em emissões a reciclagem, e etc. Não, eu não queria nem entrar nesse mérito. O mérito, para mim, a conta está mal feita. E é tão mal feita que na
pressão desses estudos que dizem que um veículo a combustão interna a etanol é mais verde que um veículo elétrico na Europa, eu queria que me explicassem como é que isso é interessante ou importante. Eu quero saber quanto emite no meu nariz o veículo, não na Europa. Sim, Então, por que fazem isso? Já que vamos desmitificar tudo aqui. Por favor. Então, por que fazem isso? Por quê? Porque eles precisam mostrar que é mais verde, de alguma forma. Então, eles dizem que na Europa, como ainda tem plantas de carvão, que não tem tantas assim, continuam com o discurso velho. Né? A Europa está com mais de 50% da sua geração renovável já, distribuída ainda. Né? Países têm até 90%. E por PJ, né? por PF, por pessoa física. Pessoa física. Né? Então, as bem distribuído. Já estão gerando, sim. Então, a gente fazendo essa comparação, porque de alguma forma é mais verde. Agora, me compara aqui, né? Me compara como é o veículo etanol aqui no Brasil comparado com o veículo elétrico no Brasil. Claro que não é mais verde. Não. Por isso que utilizam o veículo da Europa com números velhos ainda. Uhum. Mas não resiste mais mínima análise. Sim. Não resiste pelo que estou te explicando, porque eles estão contabilizando todas as emissões, atribuindo essas emissões só à primeira vida. Sim. Sem mencionar que é porque estão fazendo um estudo da matéria-prima ao final da vida, né, a reciclagem. Mas a gente está fazendo o mesmo com tudo. O motor a combustão com suas 4.000 e poucas peças, a gente está fazendo também essa emissão da mineração. Isso, mineração. Tudo isso, estamos fazendo com tudo. Toda a cadeia Agora produtiva. Eu te pergunto, e o petróleo? E o combustível que foi queimado e não se renova? Sim, exato. E que emitiu e que esses emitores fregam. Bom, exato. Eu acho que estamos em 2024 já. Acho que essa é uma discussão boa há 15 anos atrás. Hoje não é uma discussão válida, não. Então, para ficar claro, hoje uma bateria, além dos ciclos de vida dela, que vão ser de 20, 30 anos, depois que terminou todo esse ciclo, eu consigo reciclar 95% dos materiais. Na tecnologia de hoje. Na tecnologia de hoje, ou seja, quando daqui a 30 anos, quando eu tiver que descartar que se diz assim, né? Hoje, vamos supor que em vez de 30 sejam 20, e vamos supor que como está faltando materiais, e por isso aumentam os preços de alguns, os caras nem sequer mandam para a sua segunda vida. Muitos estão reciclando já no final da vida útil do veículo, reciclam para fazer bateria nova. Para fazer outra, entendi. Mas o ponto é reciclável, 95%. O ponto é que você volta a fazer bateria. Você volta a fazer com a própria bateria. O que degrada na bateria não é o minério, não é o material. É o separador, é o foil, é os terminais. Entendi. São outros materiais. O minério continua com as propriedades dele. E vamos aí, os separadores, por que degrada? É porque funciona com certa temperatura, são polímeros, então degrada com a temperatura, resseca. Mas assim, é um tempo longo. Mas não minério. Minério você recicla, volta a colocar no ciclo de produção e volta a fazer a bateria. Então esse é o primeiro mito que eu queria derrubar, que é o de que a gente vai, depois que as baterias acabam o ciclo de vida delas, elas vão para o ambiente. Mito, 95% delas a gente consegue reciclar. Fantástico. Aliás, ninguém faria isso. Eu vou explicar. Quando os chineses vendem o ônibus elétrico, eles já te falam que eles se responsabilizam pela destinação final da bateria. Tu já viu algum chinês fazer alguma coisa de graça? Não. Ou que não seja negócio? Não. Por que eles pegariam a bateria de volta? Porque tem isso que eu estou falando. Entendi. Eles vão mandar de volta para lá, vão colocar uma segunda vida e vão reciclar. Tá. Sendo que já foi paga e amortizada pela primeira vida. Sim. Essa é outra questão. Só dinheiro no bolso. Me tira uma outra dúvida aqui, que eu vou trazer algumas dúvidas que o pessoal me faz. Eu acho importante a gente trazer aqui as dúvidas que todo mundo traz aí para a gente desmistificar algumas coisas. Custo. O que o pessoal fala, né? Tá bom, Alexandre, depois de 10 anos eu utilizei o carro, vou ter que pegar essa bateria, vou ter que vender ela para eu comprar outra. E aí, bom, mais uma vez, ignorância. O pessoal fala que o custo da bateria é maior do que o custo do carro. Aí tu já tem um cara informado, né? Porque se ele está vendendo a bateria, entende que tem um balão, né, lá depois, né? Na verdade, não diz vender, ele diz trocar, né? Eu vou ter que trocar, vou ter que trocar essa bateria, porque a antiga tá ruim, eu preciso de uma nova porque eu estou perdendo autonomia. Bom, primeiro, isso aí não está acontecendo.
Os que têm veículos elétricos há 10, 12 anos, no caso de usuários nos Estados Unidos, a própria fábrica, porque já estava na garantia, vai e troca a bateria. Entendi. E usa essa bateria para fazer outra coisa, como eu já expliquei agora. Depois, daqui a 10 anos, as baterias devem ser muito baratas. Só para deixar bem claro isso aí, que é importante. Quando a gente entrou nesse negócio, 1 kWh de célula custava $650 o kWh. Isso é importante, isso é importante. Hoje está 60 e alguma Olha coisa. só, diminuiu em 10 vezes. 10 vezes em 12, 13 anos. Nossa. Só que a curva vem sendo muito rápida. Para colocar no contexto aí. Em novembro do ano passado ainda estava 100 e alguma coisa. Entendi, quer dizer... 90 e pouco. Então de um ano para cá... De um ano para cá... Diminuiu 40%. Exatamente. Nossa. Então, diminuiu 40%. E assim, e ainda não entraram em jogo o que a gente chama de Next Gen Batteries. Qual o nome? Next Gen Batteries. São são Next baterias Generation. de próxima geração. Sim, sim. As baterias de próxima geração são baterias que, no mínimo, têm o dobro de densidade energética das atuais. Algumas delas, 3. E algumas delas um pouco mais. Vamos supor que a gente vai ter o dobro de capacidade de armazenar dentro da mesma pilha. Pode ser algum material um pouquinho mais caro? Pode, mas pouco. Mas nós temos como guardar o dobro, que esse que é o meu custo por quilowatt-hora, ele cai pela metade. Uhum. Ou um pouquinho mais da metade. Não, mas você vai ter o dobro de autonomia do... Mas aí você tem aqui a seguinte questão. Você tem hoje, naquele chão do seu veículo elétrico, 100 kWh que pesam 1 tonelada e alguma coisa. Agora você vai ter uma chance, que é ou eu reduzo, porque pesa menos. Se pesa menos, gasta menos energia. Gasta menos energia, não preciso de tanta bateria. Não precisa tanta bateria. Perfeito. Ou eu vou ter o dobro da autonomia. Isso. Ou mais do dobro, na realidade, porque no mesmo peso eu tenho mais capacidade para fazer o dobro de quilômetros. Né? Entendi. Então, quando a gente, há 3 anos atrás, começou a falar que o veículo elétrico ia ser imbatível no uso intensivo, transporte público, delivery de mercadorias. Sim. Mineradoras, já estão falando até Mineradoras, serviço, táxi, Uber, etc. Cada vez é mais frequente. Eu uso já frequentemente esse tipo de serviço em veículos elétricos, porque já é negócio. Porque hoje, se você for comparar um veículo de acesso, né, popular. Eu não quero nem falar nomes. Tá bom, tá? Perfeito. Mas pau a pau é o mesmo preço hoje. É o mesmo preço? Veículo elétrico Ou até mais caro. Mesmo preço, sem considerar que tecnologia embarcada, experiência do usuário e custo operacional nesse, que é o elétrico, é muito melhor do que no outro. Então, essas reações de aumento de impostos de importação e demais, tudo bem, tem questões de dumping, a gente pode discutir um monte de coisa, nunca tem uma razão. Uma única, ou, né? ou não tem alguém que tenha toda a razão, né? Então, eu entendo, nós precisamos acelerar o processo de mudança nacional, ou a gente corre risco de perder todas as nossas fábricas. E o setor automotivo é um setor importante no país, né? Então, quando você escuta alguém dizer porque o veículo elétrico vai eliminar tantos empregos, ou vai terminar tantos... a história é que se a gente não mudar para o veículo elétrico, a gente vai perder 100% dos empregos. Exato. E essa é a conta que nós estamos fazendo. Eu escutava no início discursos do tipo, não pode mudar agora para o elétrico de uma vez, porque tem investimentos a ser amortizados. Eu digo, como assim? Espera aí, deixa eu voltar para trás. A ser amortizado de quê? Quer dizer que tem investimento para ser amortizado de alguém que valem mais do que a permanência de uma indústria no país ou o atraso tecnológico de um país inteiro para que alguém em particular amortize um investimento, em vez de ele investir essa aí eu ainda não tinha ouvido. Não, eu escutei muito. Nossa. Então, eu acho que a gente tem que entender que, às vezes, essas informações elas não são erradas de casualidade.
né? Sim, 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 elas são propositais. Então, Concordo. Mas isso já de muito tempo, né, Eduardo? Eu ouço a vida assim. toda, né? Que esse lobby, Sempre- o lobby vamos lá, vamos para da trás. petrolífera, Aí exatamente. você escutava, porque tecnologias, né? Porque o blockchain usa muita energia, assim, mas quanto ela poupa? Quanta segurança traz? Exato. Quanto gera de Exato. produtividade? Exato. Inteligência artificial. Porque inteligência artificial vai triplicar o consumo de energia, assim, mas quanto ela vai poupar? Tem razão. Quanto ela acelera processos? Quanto valor ela gera? Então, é aquela história de eu acho teus defeitos, mas não eu escondo os meus, né? Uhum. Então, É verdade. só que assim, historicamente, eu acho que o ser humano é o único que repete Os erros, né? No decorrer da história, né? Sim, sim. E eu acho que assim, a gente não pode mais se dar o luxo de cometer certos erros. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação à cadeia produtiva. Isso aí, para mim, também é uma coisa absurda, que eu ouço muito, né? E aí você vê imagens, assim, em internet que eu acho sensacionais, que é de emissão de carbono. Tem uma imagem que fica muito marcante para mim, que é um banco de bateria e, na frente, um carregador e um Tesla carregando com um gerador a diesel, né? Então, você tem um gerador a diesel carregando aquele banco de bateria para o Tesla ser carregado. Então, assim, o que eu ouço é que a emissão de carbono para a produção, não só de bateria, mas do carro elétrico e da bateria, ela é maior do que a produção de um carro a combustão com toda a sua cadeia do petróleo. Então, assim, eu queria que você comentasse isso. Sempre as coisas têm olhares, né? Sim, sim. Então, o olhar primário de alguém que não entende seria, então não é tão verde se precisa de queimar combustível para usar energia. Para carregar. Para andar. Então, essa aí é enganação. Só que o olhar técnico seria, eu consigo, com essa unidade de energia líquida em diesel, vamos sacar de joules, né? Então, vou falar de energia. Perfeito. Okay? Então, essa unidade de energia em um gerador estacionário, em vez de um motor a combustão movimentando um veículo, já tem o dobro de eficiência que no veículo. Tem razão, não tinha pensado nisso. Então vamos lá. Você já está economizando ali. Então, o motor estacionário tem aproximadamente 50% de eficiência. O motor no veículo, não, com sorte, 23%. Certo? Legal. Então, você já dobrou. Já dobrou. Ok? Legal. Só que essa energia que eu gero e coloco no veículo elétrico, o veículo elétrico, 95% transforma em movimento de roda. Transforma em? Movimento de roda. Sim, sim, sim. Tem que fazer o negócio andar. Então, perfeito. Fazendo mais conta mais para cima ou para baixo, nós continuamos tendo 3 vezes quilômetros com a mesma unidade de energia. Tem razão. Tinha nem pensado nisso. Ou seja, eu evitei as emissões de 2 dessas unidades, desses 100% de quilômetros, 66% foi sem emissões. Sem emissões. Fantástico. E tem lá mais. O lugar onde acontecem essas emissões é importantíssimo e ninguém fala disso. Então, se esse diesel foi gerado fora da cidade para colocar no veículo elétrico fora, e o veículo elétrico andou aqui, no nariz de milhões de pessoas. Uhum. Só que não emitiu lá. Você não emitiu lá. Então, a pessoa não respirou isso. Entendi. Tem esse fator. E temos 9 milhões de mortes por ano. Em função da contaminação do ar. Nossa, eu não sabia. São 9 milhões... No mundo, né? No mundo, sim. 9 milhões de pessoas morrem em função de qualidade do ar. Caramba. Não tinha esse doenças número. Em decorrência de qualidade do ar. Qualidade do ar. Que cada vez se descobre que são mais que não eram contabilizadas antes. Por exemplo, emissões têm uma série de afecções em neuronais, sim, por exemplo. Sim. Ou de coração. Sim. Porque a gente respira, os pulmões, isso aí acaba indo no nosso sangue, o sangue distribui pelo corpo inteiro. Então, quais são 100% dos impactos de você respirar ar ruim? A gente não sabe ainda. Tem, obviamente, muito estudo, mas cada vez aparece alguma razão nova que vem
decorrência disso. Entendi. Então, Resumindo, resumindo, é uma estupidez falar isso. total. Né? Total, né? E assim, e você tocou num ponto que eu acho muito bacana, que foi só nesse exemplo. Agora, vamos comparar com toda a cadeia. Então, quer dizer, a pessoa, quando fala uma coisa dessa, está me dizendo o seguinte, que é mais caro eu fabricar toda a parte do carro, fabricar toda a parte de combustível, né? Retirar, refinar, levar, porque eu ainda tenho que transportar isso até os postos, tenho que fazer isso tudo. É mais caro do que fazer uma bateria e botar num carro elétrico para ele rodar? Gente, não faz o menor sentido. Vamos lá. Vamos às coisas positivas. Ok? Nós vamos na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Uhum. Né? Nós temos uma grande captação de CO2, né, na produção de cana-de-açúcar. Sim. Mas nós depois vimos, e obviamente, que o etanol é extremamente mais limpo do que eu disse, a gasolina. A gente não vai discutir isso. Sim. O que nós estamos discutindo aqui é que o motor a combustão interna tem 23% de eficiência e o motor elétrico tem 95%. O que você chama de eficiência? O que quer dizer que um tem 23 e o outro 95? De quanto eu recebo de energia, quanto eu transformo em movimento de roda. Interessante. No motor a combustão você tem perdas térmicas, você tem o motor perda cinética. E o motor está queimando, está girando e às vezes está parado, então não está movendo a roda. No elétrico você está parado, não está consumindo nada. Não está consumindo nada. Legal. E nem está emitindo. Nem está emitindo. Perfeito. Então, a questão aí e essa é a diferença de efetividade, eficiência do motor. Produtividade. Quem que vai ser responsabilizado? Bem legal. Bem falado. Não tinha pensado nisso também. Muita coisa que a gente não pensa. Ó, gente, então aí, ó, para vocês terem ideia. Então, o elétrico, 95% de eficiência. E a combustão, 23%. Então, assim, é impossível dizer que um é mais eficiente que o outro. Porque o que eu ouço, além disso, também, é a questão da potência. Né? Para você ter ideia, eu tenho amigos que já querem comprar carro diesel a essa altura do campeonato, dizendo que um carro a diesel, por causa do torque, por causa do barulho, por uma série de coisas, é muito melhor do que o carro elétrico. E eu falo, gente, como pode, a essa altura do campeonato, alguém querer comprar carro a diesel? Aí eu chamaria os engenheiros, que eu não sou, né? Mas torque 1. Motor elétrico tem torque 1. Eu também acho. Gente, o motor que não tem transmissão, você apertou, ele vai, igual um liquidificador. Então, você ligou, ele está funcionando. Independentemente, o que eu estou dizendo aqui é mais potência do que o motor elétrico, a mesma na mesma escala? Na mesma escala é impossível. É impossível, também acho. Então, assim, são alguns mitos que eu acho que a gente precisa desmistificar para que, como pessoas que sabem do que estão falando, né? Então, assim, esses são os principais. Agora, vamos falar um pouquinho da Gigafactory, né? Vamos falar um pouquinho da Colossus Cluster, que está indo lá para São Gonçalo do Bassé, como é que é? São Sebastião. São Sebastião do Bassé. Do Passé ou do Bassé? Do Bassé. Fala para a gente um pouquinho sobre a Colossus Cluster e o que é uma Gigafactory. Interessante pergunta. Primeiro, entender que uma Gigafactory é um fator de transformação. Né? Se a gente discutiu tudo quanto era importante a célula de bateria, a pilha, sim. para essa nova economia, para esse novo mundo, a gente não tem uma fábrica desse elemento na América Latina inteira. Não tem? Não temos. Isso nos faz dependentes de quem tem. Fantástico. Hoje o mundo está quase que dependente da China, que é quem mais tem. Então a BYD lá de Camaçari traz da China? Traz da China. Nossa Senhora. Então, quer dizer, é uma oportunidade inigualável. Todos os que fazem algum tipo de sistema de armazenamento de energia em baterias trazem da China, ou da Coreia, ou do Japão. São os três países que têm. São os três países que mais têm. Tem alguma fábrica iniciando a produção agora na Europa, tem algumas nos Estados Unidos. Obviamente que tem as Gigafactories da Tesla, né? Que são nos Estados Unidos. Mas que produzem para ela mesma. Né? Produzem para ela, sim. Então, mas para terceiro... baterias disponíveis para quem não tem capacidade de produzir baterias está na China. Olha, fantástico. Não sabia disso. Que está crescendo sua economia verde de forma exponencial nos últimos 15 anos, portanto, é provável que precise das baterias para ela mesma logo mais.
Sim, até mesmo porque é importante a gente falar também. Quando a gente fala de bateria, eu não estou falando de bateria só para o carro, né? Isso é outra coisa também. A gente está falando de bateria para um monte de coisa. Fala um pouquinho para a gente sobre as aplicações de bateria na vida de uma pessoa comum. Bom, ela tem em volta de si cheio de coisas que usa. Né, não, mas que vão usar, por exemplo, é o que você falou, para você armazenar energia para você entregar para... Todas as construções vão ter baterias, maiores ou menores, em diferentes ambientes, vão ter sistema de armazenamento de energia. Sim. Até porque a resiliência, né, hoje você precisa de cidades resilientes. Né, você tem uma onda de calor muito forte. Um alagamento como o do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, sim. E você começa a ter vidas em risco por falta de energia. Então você precisa ter São Paulo agora? solar São Paulo e tá baterias. Com 100 mil residências sem... Bom, acontece o tempo inteiro, né, e cada vez mais. Até porque nossas redes elétricas elas não estão acompanhando o aumento de consumo de eletricidade. Legal isso. E assim, faz muito tempo. Então, e não é um tema do Brasil, não. É um tema global. Não temos esse problema nos Estados Unidos. Temos esse problema em todo que é lugar. Sim. Então, a gente está falando de bateria para a pessoa ter dentro de casa para ela usar no dia a dia dela. Pode ser uma bateria maior que a distribuidora coloca estrategicamente em um lugar que ela sabe que em certas horas do dia não vai ter como entregar energia lá. Entendi. As baterias elas guardam quando ninguém está usando, né? Sim. Quando está sobrando, e nos horários críticos ela entrega. Devolvem. Entendi. Depois você tem ferramentas, robô, né? Teve esse lançamento, como se fosse um lançamento. Bom, mas os veículos elétricos compartilhados conectados autônomos eles precisam de baterias. Os robôs industriais que andam circulando por dentro das fábricas precisam de baterias. Sim. Empilhadeiras as ferramentas, hoje, um monte são baterias. Quem usa hoje uma furadeira ligada na tomada? Ligada na tomada. Quase ninguém. Hoje são tudo tem bateria. Toda a bateria. Sim. Então, a bateria ela vem inundando, né, alagando a nossa vida, nosso dia a dia. E isso aí, naturalmente, vai ter uma altíssima demanda por baterias. Né? E a Gigafactory vai fabricar essas baterias? Vai fabricar baterias de tração e setor energético. Bateria de celular, não? Não, então vai ser bateria esse é outro mundo. É outro mundo. É outro mundo diferente. Então, ela vai fabricar baterias para mobilidade, né? E para também armazenamento de alguém que queira botar um banco de bateria em casa. Elementos de alta demanda, diria, que seria, né, o resumo. Entendi. Elementos de alta demanda. Mas vai ter carro também lá? Sim. Isso aí é uma evolução. Nós temos... Hoje a Aural Motor Company composta por um holding, né, uma holding que tem 4 áreas de negócios embaixo, desde aceleração de projetos de mineração, a elaboração de materiais, fabricação de baterias e o desenvolvimento e fabricação de veículos de mobilidade. Entendi. Então, não são veículos para particulares, não são táxis, vans, ônibus e seus irmãozinhos aí em delivery de mercadorias. Ah, legal. E ela vai fabricar isso? Sim, é uma sequência. Sequência. Hoje o foco é você não constrói um prédio sem a fundação. Sem a fundação. Você precisa da fundação. A fundação desse novo mundo é supply e baterias. Entendi. E tudo fabricado, essa é uma outra pergunta boa. Tudo fabricado, porque hoje a Bravo Motor está nos Estados Unidos, Los Angeles, né? Essa tecnologia vem para cá para ser fabricada no Brasil, com design no Brasil, com pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ou isso continua nos Estados Unidos? Não, ela vem para ser fabricada no Brasil. Vem para ser fabricado no Brasil. Design acontece nos nossos headquarters, realmente, né? Você tem a Apple diz que é design em Califórnia, manufacturing in China, né? Ou seja, desenvolvido na Califórnia, fabricado na China. Né? Isso aí está tendendo a mudar nesses próximos anos. Mas os centros de pesquisa e desenvolvimento também vão ter espelhos aqui. Entendi. Aqui tem muito talento, né? A gente, quando chegamos aqui em Minas, a gente foi apresentado ao grupo do Centro de Nanotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Legal. E eu visitei, eu vi, caramba, alguém esteve brincando de comprar equipamento. Eu ainda falei, né, brincando com eles.
E eu fiz vídeo, mandei para o meu pessoal nos Estados Unidos. Eu acho que a gente encontrou aqui porque tinha PhDs formados no exterior e demais. Só que não estão sendo. De fato, alguns deles estudaram por décadas, né? Mais de 2 décadas, em como seria fazer materiais ou como seria fazer baterias e achavam que nunca iam ter a chance de fazer. De fazer de fato. E a gente fechou o acordo com eles. De fato, estive em Salvador agora quinta-feira com o pessoal do Setenano. Estamos criando um programa aí com Cimatec, da Bahia. Estamos trazendo um reator dos Estados Unidos. Vai ser fabricado aqui, por primeira vez, um material de alta performance de baterias de nível de classe mundial. Fantástico. Então, isso significa trazer minérios baianos, inclusive, como o grafite, por exemplo, a material para baterias, silício, material para baterias, lítio, que pode ser mineiro, pode ser da Argentina, pode ser do Chile, pode ser da Bolívia, pode ser da Bahia, pode ser de Goiás, né? Está aparecendo lítio por todo que lugar agora. Agora. O preço do lítio subiu, né, nessas últimas décadas e aí estão aparecendo muito projetos que antigamente não eram viáveis e que agora são porque os preços cresceram, né? Então a agregação de valor local ela é excelente para o país, Sim. excelente para o estado, excelente para os municípios, Sim. mas sobre todas as coisas excelente para o mundo. Aí tu vai perguntar por quê? Descarbonização. Hoje os materiais estão indo bruto à China para voltar bateria. Sim, sim. Isso não existe. Então, as baterias fabricadas aqui elas vão ser as mais verdes do planeta. E já tem uma data para isso? Você acha que quando a gente vai começar a ter bateria como da te falei, Bravo nós estamos hoje... primeiro, fabricar baterias é uma coisa altamente complexa. Por isso que, mesmo com empresas com bilhões, não conseguem fazer. Se fosse fácil, todo mundo tinha um faria, monte de gente né? fazendo. Você precisa, minimamente, 20 a 25 anos para formar um profissional que possa trabalhar no desenvolvimento de baterias. Trabalhar no desenvolvimento, ainda tem que ter sucesso depois. Né? Sim. Você precisa desse tempo. Nós temos profissionais dentro da nossa estrutura que têm esse tempo. Primeiro no departamento, no Laboratório Nacional de Energia nos Estados Unidos, depois com a gente nos últimos 13 anos e antes do que isso estudando na maior universidade da China, a Tsinghua University. Então, não chegamos até aqui por casualidade, não. Sim. Chegamos aqui porque a gente tomou decisões muito certas há 13 anos atrás e acompanhou por 13 anos Então, hoje existem esses profissionais na Bravo Motors, então, né? Dentro da nossa estrutura existem esses profissionais, essas equipes que interagem com outras equipes. Né? O que a gente encontrou no Setenano também é muito bom. Sim. O que a gente encontra em universidades nos Estados Unidos, como a Universidade de Michigan e outros lugares que nós temos contratado e temos trabalhado com eles e todos juntos, né? Isso aqui precisa de muita estrutura. Para ter uma ideia, a CATL, que é o maior fabricante de baterias do mundo. Qual é? CATL, C-A-T-L. Legal. A ATL era que fazia as baterias do iPhone. Então, depois, como spin-off disso, para a bateria de carro, criou-se a CATL, que hoje é o maior fabricante de baterias do mundo. Entendi. Que fornece para a Tesla, fornece para vários outros. Eles têm corpos de engenharia de 1.000 engenheiros. Então, vocês como que fazem você mesmo? Bom, a gente não tem os recursos que eles têm. Sim, e a gente faz o que a gente... quando você tem menos recursos, a criatividade aflora, né? Exato. Então, a gente tem conseguido sobreviver e criar valor, né? A partir desse reator que vai estar vindo aí, que é uma tecnologia que foi desenvolvida desde 2012 até 2019. 2020 até hoje foi desenvolvido o catodo de alta performance, está sendo testado, fazendo células teste na China agora. Olha o que acontece também. Você pode ter os equipamentos para fabricar bateria, mas se não tiver os recursos humanos com expertise para usar os equipamentos, você não fabrica. É onde eu ia chegar. Assim, além de toda a questão de cadeia produtiva, logística, né? Você tem também a questão do capital intelectual. Tem que ser muito alto. E assim, vamos ser claros. Quando eu falo de China, eu não falo mal da China. Bem pelo contrário. Eu acho que é elogiável o que eles fizeram nos últimos 15 anos. Sim. Apostaram forte e pesado em uma direção que era correta. E hoje estão colhendo os frutos. Você não faz nada na indústria da bateria sem chineses hoje. 95% do supply chain está na mão deles. Olha só, gente.
95%, 95% da capacidade da cadeia de fornecimento da indústria de baterias está na mão deles. está na mão da China? Sim. Ou seja, nossa senhora. Então, quer dizer, ninguém hoje faz nada de bateria sem ter a China. Sim, tem parceiros chineses, com certeza Não nós consegue. temos. Que essa é uma das grandes vantagens que estamos no Brasil. O Brasil é um sim. país amigável com todo mundo. Sim. Então, isso aí nos permite ter esse relacionamento com uns, com outros, trazer. Nós estamos já, por exemplo, esse tempo agora, obviamente que anunciaram isso e não foi a única razão, mas uma das razões para o decomissionamento de uma fábrica de bateria nos Estados Unidos foi que não tinha gente treinada o suficiente para poder tocar a fábrica. Que isso. Nos Estados Unidos. É. Você imagina aqui no Brasil. Você tem tido dificuldade? Essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Além de toda essa questão de dificuldade para você penetrar no mercado brasileiro, de você conseguir, né, ganhar apoio de governos para construir isso, que é uma disrupção enorme, você está tendo dificuldade também com capital intelectual aqui no Brasil? Vamos ter. Vai ter. Mas assim, parte dos acordos justamente para criar programas de capacitação e treinamento. Esse reator está vindo para treinar pessoas. Entendi. Além de qualificação de materiais, uma escola de treinamento de pessoas. Entendi. E aos poucos a gente vai ter que ir fazendo isso. Não? Provavelmente, inicialmente, a produção seja feita com trabalhadores de fora que vão ter espelhos nacionais. Entendi. E esse processo de capacitação demorará o que precisa demorar até que a gente tenha recursos humanos nacionais. Entendi. Só que isso aí não posso fazer nos Estados Unidos, por exemplo. Não, sim. Porque eu teria que trazer esse pessoal da China. Sim. Então, são desafios, né? Nada é fácil. Tem uma máxima na nossa empresa, se fosse fácil, não seria negócio. Entendi. Entendeu? Então, e qual que é o maior? Qual que tem sido o seu maior desafio para conseguir trazer isso? Eu sei porque eu estou acompanhando isso contigo já tem pelo menos 2 anos, né? E qual tem sido o maior desafio para colocar uma Gigafactory, que é algo que é inexorável, tem que acontecer, né? Se não for você, vai ser outro, né? Qual tem sido o maior desafio para você conseguir avançar com a Gigafactory aqui no Brasil? Afinal de contas, os projetos se executam ou não a partir de fé. Né? Então, eu acredito que produto da maturação do mercado também e de esse desconhecimento proposital que circula, lobbies e demais, não tenha tido essa dose de fé por parte do mercado privado e do público, de entender o que significa ter uma fábrica de baterias. Entendi. E dos benefícios de ter uma fábrica de baterias. Nós estamos falando de fábricas que em seus países são financiadas e subsidiadas pelos seus governos. Aqui você não consegue, às vezes, então, nem ser ouvido. A gente nunca nem pediu. O que a gente queria era apoio para iniciar. A gente sabe o que a gente tem e o que pode ser a partir do início da produção. Quando dizem, vocês querem todo o dinheiro, eu não quero todo o dinheiro. Todo o dinheiro seria pedir 5 bilhões de dólares. Aí ninguém vai dar mesmo. Nós pedimos, no momento, foi uma garantia por 25 milhões de dólares. Isso é nada. Era simplesmente dizer, bom, me dá aí que eu trago o restante e a gente mostra que consegue fazer baterias aqui e que consegue desenvolver um supply chain aqui e que isso aqui é possível ser feito no país. O problema está em que nós não acreditamos que a gente consegue fazer. E aí quando você fala nós não acreditamos, quem não acredita? Não falo nós, é o ambiente. Sociedade, a comunidade, o ambiente, seja de negócio, público, os dois juntos, o que for. Entendi. A gente não está entendendo. Primeiro que o mundo vai para lá, já foi para lá. Tudo que a gente demorar em ir para lá é atraso. E a gente vai pagar a conta. Não tenha dúvida. Sem então, dúvida. Isso aí não tem volta atrás. Eu desafio alguém que me mostre, na história da humanidade, alguém que tenha logrado deter o avanço da tecnologia. Você não detém o avanço da tecnologia. A tecnologia, ou você sobe ao trem para andar com ele, você acompanha, ou o trem passa por cima. Você fica para trás. Isso aí. Então, eu acho que é um pouco isso. E hoje isso está parando, porque assim, a coisa está andando. Nós tivemos
pouco mais de um mês, a Câmara Municipal de São Sebastião do Passé botou autorização à prefeita da doação, inclusive com alienação do terreno, etc, etc. Um terreno de 40 hectares, com possibilidade de aumentar a 100 hectares, a 30 quilômetros do porto, sobre uma estrada federal. Nossa, uma logística muito boa, né? Bem interessante. Excelente, né? Então, assim, mas está longe do lítio. Sim, mas o lítio é 8% da bateria. Isso é interessante falar também. E hoje o lítio vem da China. Então, mais perto o Porto. É o Porto. Entendeu? É interessante falar. Como que é composta uma bateria? Voltando agora no tema bateria. Porque uma vez eu lembro que você falou para mim, você falou, Alexandre, cara, lítio é 5%. Tu me fez uma pergunta e pareceu que eu eludi a pergunta, eu vou voltar um pouco para trás, tá? Porque teve um pedaço da resposta que eu não dei. Tá bom. Então, independentemente desse reator que está vindo para produzir o anode, que pode ser até 30 e pouco por cento da bateria, né? Isso aí vai estar andando. A gente teve que fazer tudo um estudo de engenharia, de integração tecnológica, de adaptação às novas tecnologias, porque essa é uma indústria que está mudando muito forte nesses próximos 3 anos. Então, nós temos 3 anos agora, não só para fazer nosso primeiro gigawatt-hora, sino para a gente escolher e ser preparado e como vamos chegar a 35. Nossa, é uma Qual jornada... vai ser a tecnologia que a gente vai fabricar? Esses outros 34, esses outros 33, esses outros 32. Certo? Nossa. Então, e o pessoal acha que é besteira, mas não é. Você não compra, você não liga e diz, olha, me dá uma proposta, você não compra no supermercado. me dá uma proposta de fábrica de bateria de lítio aí, consegue me passar até amanhã? As empresas estão hiperdemandadas e elas te cobram 550, 600 mil dólares só para fazer a proposta. A proposta estamos recebendo agora, essa semana que vem. Uhum. Então, até você não ter isso, também você não tem a dimensão do prédio inicial. Até não ter a dimensão do prédio inicial, não consegue fazer terraplanagem. Tudo isso vai mudar logo nessas próximas semanas, porque já estamos tendo as informações, cotações, escolhemos, a gente teve que trabalhar muito, eles e nós tomando decisões em cima do nosso expertise, do nosso conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, não tinha double coaters, o material da bateria se aplica como camadas pequenas, na laminação, né, em cima do material. Não tinha, pelo menos não tinha confiáveis, que a gente pudesse dizer, bom, eu vou produzir com essa aí. Entendi. Qualquer decisão que você tomar agora, você tem que estar muito seguro do que vai fazer. Entendi, é verdade. Então, pode te prejudicar muito lá na frente. Muito, né? E assim, você está errando pequeno agora, mas pode errar muito grande depois. Sim, então, sim. Tem uma fábrica muito conhecida na Europa, que teve contratos assinados com grandes empresas automotivas alemãs e demais, é um país nórdico, compraram os equipamentos errados, estão com 70% de rejeito de produção no final da linha. E isso aí te destrói, né? Sim. Os caras receberam bilhões. Acaba com o teu business case. Receberam bilhões de euros, tanto do governo quanto das empresas. Primeiro foi o governo, tá? Primeiro sempre é. Primeiro foi o governo, depois as empresas, mas foram bilhões, fábrica construída e demais, rejeição de produção enorme. Então, são momentos muito críticos, né? Então, a gente está dando os passos certos. A gente não pode dar o luxo de errar. Mas está andando. Estamos, inclusive, até planejando fazer um eletroposto de alta potência, primeiro off-grid da região. Fantástico. No terreno. No terreno. Com o escritório em cima para seguir de perto a construção. Fantástico, fantástico. Parabéns. Eu acho assim, né, eu acompanho já, como falei, há 2 anos e para mim é um prazer enorme ver esse projeto sair, né, do papel e tá de fato acontecendo, né? Eu tive algumas barreiras, né, lá com o governo mineiro, mas agora eu acho que a gente está avançando. Sempre me cutuca, né, para eu falar alguma coisa. Eu acho que a gente fez tudo o que a gente podia fazer com as ferramentas que a gente tinha para fazer. Sim, uma pena, porque a gente mora aqui, né? A gente mora aqui em Minas e não conseguiu botar a fábrica aqui. Eu estou morando aqui, tem 3 anos. Né? Eu então, também. Eu não sou daqui igual você, eu também não sou de Minas. E fizemos tudo da nossa parte, mas às vezes as coisas não dá, né? Às vezes não dá e não dá. Sim, aí tem que ir para outro lugar, isso aí. Não pode parar. Não é que não vai parar, né? Seria ridículo exatamente. parar.
Exatamente. Então, a evolução das coisas, como eu te falei, temos pessoal nosso na China, tem 2 meses e pouco, estão fazendo células teste, já da Next Gen, já estamos com a próxima geração, né? Então, é muito empolgante o que a gente está vivendo. Sim, E a coisa está andando, e assim, eu disse, mas não saiu do papel. Não, peraí, papel? Que papel? Isso aqui não é um PowerPoint, nós temos 13 anos, eu tenho 13 anos na minha vida, isso aqui. Assim como muita outra gente. Sim, então, sim. E tem bateria sendo fabricada lá na China. Então você não fica 13 anos fazendo PowerPoint. Estamos evoluindo coisas, estamos desenvolvendo coisas. O mais importante, e é muito do que a gente conversou aqui, não é só fabricar a bateria. É você saber muito bem o que essa bateria vai viabilizar e como fazer. Hoje estava de manhã uma call com um grupo muito forte em São Paulo de advogados, de regulatório e demais, de novas modelagens, né? E todos os contratos novos que tem que gerar para essas novas modelagens poder acontecer. Sim, é tudo muito novo. É tudo né? muito novo, então tem que fazer novos contratos, novos tipos de relação entre stakeholders, né? Sim, sim. Então, isso aí tudo o que a gente faz há muito tempo, quando a gente decidiu vir para cá, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Entendi. Apesar de não ter dado certo em Minas Gerais, mas deu dar certo no Brasil. Sim, o Brasil sim, era o lugar. Sim, sim. Hoje o mundo nos dá razão. Né? Porque Sim. quando a gente decidiu, não tinha guerra na Ucrânia, não tinha guerra no Meio Oriente. Não tinha pandemia. Não tinha pandemia. Não, pandemia sim, porque foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia? A gente tomou essa decisão apenas iniciar a pandemia, a gente vinha madurando, né? Amadurecendo essa ideia, mas hoje você poder dizer ao mundo que você tem uma certa independência de o Oriente a respeito da produção de uma peça-chave como é o supply chain e as próprias baterias, porque o supply chain a gente não está desenvolvendo só para nós. Você pode depois montar uma fábrica com um parceiro local no Oriente Médio, por exemplo, desde que você tenha a tinta e que saiba como produzir a impressora. Então, bom, eu sei a impressora, eu sei como que se usa essa impressão depois para fazer dinheiro lá à frente, e depois você faz essa elaboração da modelagem, etc., de forma tal que tem fábricas novas, são fábricas filhas dessa aqui. Entendi. Mas que puxam esse supply. Então, Entendi. toda a elaboração das tintas, que seriam os materiais, é feita aqui, com empregos aqui, com valor agregado aqui, coisa que não se fez na história do Brasil. Hoje eu escuto muito o setor, né, de ferro, que é tão importante nesse estado e no país, e dizem, nós exportamos minérios de ferro e trazemos pá, né? O Brasil virou fazenda do mundo. Exato. Ele joga o produto para lá e compra ele manufaturado. Não vemos como de repente sai espodumênio bruto, né? Não, pode, passa aí, depois a gente edita, Gabriel. Pode ir, vai lá. Então, vai lá. A gente vê como se exporta lítio verde, né? Estamos dando espodumênio. Tem 6% de lítio, 2%. Em alguns casos, em outros casos, menos de 1%. Nossa. De pedra, que vai para a China para ser para extrair esse lítio. E o lítio que entra na bateria é 99,999, né? Ou 95, depende do material que eu fosse usar, o carbonato, o hidróxido. Mas é um lítio de altíssima pureza. Não estamos produzindo isso aqui, só tem uma fábrica aqui, uma planta aqui que é de muita pequena escala que consegue fazer esse produto. Entendi. Então, essa possibilidade de nós agregarmos valor, quando você agrega valor, você cria emprego, você gera renda, você cresce o PIB, isso significa que o país é mais rico, que a gente está todo mundo melhor. Sim. Eu acho que a grande chance que nós temos é de ser aquele parceiro de Ocidente que consegue entregar esses materiais para que a economia verde não seja dependente do Oriente. Fantástica visão, fantástica visão. E antes que eu me esqueça, parabéns pela sua resiliência, viu? Porque eu acompanhei a ralação, a dificuldade que foi, e vocês não desistiram, foram em frente, você e o Zé Marques. Zé Marques, abraço, me amarro na tua. Gosto demais dele. Grande parceiro. Grande parceiro, Então, assim, vocês tiveram
Cara, que resiliência, viu? Assim, contra tudo e contra todos. Só levando porrada, levando bordoada, negativa, negativa, e foram em frente, foram em frente, foram em frente, até o negócio acontecer lá na Bahia. Parabéns, eu acho que isso foi, assim, fantástico. Estou acompanhando e quero muito ainda fazer parte disso. Uma outra dúvida, tá? Com relação à inovação. Né? Eu e você fazemos parte lá do como é que é? Do Centro de Referência e Inovação lá da Fundação Dom Cabral, a gente está lá no grupo e tal. E o Professor Hugo, né? Hugo, professor Hugo Tadeu. Isso, Hugo Tadeu, ele fala muito sobre a questão de inovação no Brasil. Um grande Brasil. ativo de Minas Gerais. Então, ele fala muito sobre isso, né? Que as empresas têm que ter agenda de inovação, que isso precisa existir. Você, que veio de fora, que está numa batida de Estados Unidos, China, está vendo as grandes tecnologias aí emergirem. Qual a sua opinião sobre o processo de inovação no Brasil? Eu gostaria de separar isso em duas, Por favor, duas partes. Eu acho que há uma capacidade criativa importantíssima. Por outro lado, um acesso ao capital para transformar isso em valor altíssimo também. Uma dificuldade Uma de dificuldade ter acesso. altíssima. Entendi. Então, nós precisamos tentar encontrar os caminhos de... Eu sempre digo, eu venho para o Brasil desde 96. Né? Eu tinha 1 ano. E eu sempre escuto, desde aquela época até hoje, que o Brasil é o país com um alto potencial. Né? E eu gostaria que o Brasil se transformasse em um país de alto valor. Nós precisamos transformar esse potencial em valor. Ou vamos ser sempre o país do potencial, enquanto o valor fica do outro lado da fronteira para fora. E a inovação, ela é o motor, né, de esse valor. Quando a gente vê... vamos aos 3 grandes grupos, né, econômicos globais, se quiser. A China, a Europa, os Estados Unidos. Né? As políticas de apoio à inovação são fortes. As políticas públicas, elas não são... elas são as que mostram o norte para onde a gente vai. Então, política pública tem que mostrar a direção que a comunidade escolheu como seu caminho. E para você fazer isso, você apoia isso. A Califórnia se transformou na 4ª, 5ª economia do mundo, fazendo isso de forma muito eficiente e com muita força, por muito tempo. Não estamos longe disso? Estamos, com certeza. Mas algum dia a gente tem que começar. Eu acho que tem um ambiente de inovação forte em algumas áreas, mas a gente precisa aprofundar mais isso em áreas estruturais, industriais, mais pesadas ao que é uma economia do país. Mas vamos a um caso de sucesso. Embrapa. Vários. Sistema S aí, filho. F, né? FIENG. Mas vamos a um caso de sucesso, claro. SS. Né? Embrapa. Quanto era a produção agrícola brasileira antes e depois da Embrapa? Quanto aumentou a produtividade antes e depois da Embrapa? Sim, graças à Embrapa. Que... Sim. Ó, fazendo barulho aí. Essa foi novidade. Qual é? É aqui do lado? Na sobreloja. Eles estão furando lá, dá a impressão que é lá em cima. Aí pode acabar entrando no meio. Ah, é aqui embaixo? Dá a impressão que é lá em cima, né? Não, mas é lá embaixo. Pode continuar. Pode? Não, então... Vou dar meu jeito aqui até ele resolver lá. Tá, peraí. O que eu tava falando mesmo? Nós estamos falando de inovação. Ah, inovação, a inovação. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Tá? Eu acho que você tem toda a razão. Falta realmente isso. Agora, um país, né, que... Acho que você já até sabe o que eu vou falar.
Mas um país, né, que não tem água potável para 50% da população, não tem rede de esgoto, né, que está devendo uma agenda social do século XIX, né, como que ele vai pensar em inovação? Né? Como Mas, que o governo... na realidade é muito Elas são simples. complementares, né? Não é. Um é a gênese da solução do outro. Pois é. Eu acho que elas Assim, são complementares. Não é que a gente não pode investir em inovação porque é pobre. Não somos pobres porque não investimos em inovação. Boa, pode ser. Mas Concordo. essa é a realidade da América Latina. Sim, é verdade. Essa é a realidade da América Latina. Isso não é um privilégio só brasileiro, não. Não é o contrário. É verdade. Veja casos longe daqui. Vai lá ver Singapura. O que a Singapura era antes de eles tomarem decisões certas? Tem razão. Dubai era um deserto. Bom, aí tem o petróleo. Tem o petróleo, é verdade. Singapura, tem razão. Vamos na Singapura, que é um porto em uma ilha na qual eles são assim e ainda tem a Malásia e a Indonésia. Então, Coreia do Sul 30 anos atrás tinha o PIB igual ao nosso. Então, o Vietnã. Tô te levando a um país comunista. Comunista, sim. Então, as decisões políticas, os rumos, a estruturação do país fazem a diferença. Então, é mais as limitações, elas estão aqui. Não estão em outro lugar. Então, não estamos na oitava economia do mundo aqui. O Brasil não é um país pobre. Não é. É um país empobrecido socialmente. Por causa de políticas públicas. Sem entrar no mérito, concordo. Sem entrar no mérito da política, esquece. Sim. Vamos entrar no mérito da sociedade. Da qual perfeito. todos somos parte. Eu sempre digo assim, os políticos são nossos vizinhos, não caíram da Marte. Sim. A gente são elege produto eles. da nossa sociedade. Isso, são produto da nossa sociedade, perfeito. E às vezes o político até tem boa vontade, mas a burocracia e a aparelhagem burocrática faz com que o cara não consiga fazer nada. E você sentiu essa dor? Você acha que o Brasil tem essa questão de não conseguir ir para frente em função da máquina pública? Eu não vou meter um problema com isso. Sim, mas não é só aqui. Também Entendi. na Califórnia a gente sofre isso. Também? Também. Interessante. Eu não sabia. É importante a gente entender, somos todos seres humanos. Sim. Uma coisa que eu aprendi, o Scott Prasinski, um camarada ímpar, astronauta. Primeiro é médico, cirurgião. Depois é astronauta. 5 campanhas espaciais, recorde de caminhada espacial, consertando o painel solar da Estação Espacial Internacional. E outros que eu conheci também em Davos em 2020, no World Economic Forum. E eles te falam assim, quando a gente consegue ir longe, a gente percebe o quanto nós somos uma aldeia. A gente precisa entender que nós somos uma aldeia e que os seres humanos, em essência, são iguais. Mesmas atitudes, mesmo tudo. Só tem alguns que se organizam um pouquinho melhor e respeitam mais essa organização do que outros. E a gente precisa achar esse nosso caminho a essa organização para poder ser um país forte que a gente é. E eu falo com propriedade, eu não sou nascido aqui, mas minha esposa e minha filha nasceram aqui. O meu filho tem a nacionalidade brasileira. Então, eu sinto o Brasil como o meu. Sim, claro. E se quiser agrandar ele mais um pouco, a região. Não somos um bicho raro, né? Porque a gente migrou para os Estados Unidos como empresa, na realidade se criou ou renasceu nos Estados Unidos como empresa, produto dos nossos problemas na América Latina. E como empresa americana, mas formada por latinos, voltamos para a América Latina a continuar nossa caminhada. Eu acredito que eu sempre penso dessa forma. Nós somos uma aldeia global. O que acontecer para uns vai acontecer para os outros. Então, não é, eu vou fazer isso aqui e os outros que se lasquem. A mudança climática, as emissões, a forma em que a gente trate a nossa realidade vai afetar a nós e a outros. Então, o quanto nós sejamos bons e eficientes em mudar a nossa própria realidade, vai acabar afetando o mundo e o mundo vai querer se relacionar ou vir a se instalar aqui ou vir investir aqui. Então,
Eu tento, há muito tempo, eu já sei que eu não consigo mudar o mundo, mas se eu conseguir dar um exemplo onde eu estou e que outros se sintam influenciados por isso, é o máximo que nós podemos fazer e é o que eu tento fazer. Entendi. Sobre o empreendedorismo, né? Você veio de empresa, né? Você prestava serviços, etc. E aí você resolveu, né? Conversou com o Miguel Ângelo e aí vocês resolveram empreender essa questão da Bravo Motor Company. Você já disse, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. É um caminho acertado você seguir o seu sonho e mesmo depois de 13 anos não tendo, né? 13 não, vamos botar 12, né? Porque esse ano conseguiu ir para Bahia, mas até então era só um sonho, né? O quanto você acha que o empreendedor precisa ir para que ele consiga, de fato, realizar o sonho dele ou entender que o sonho dele é inexequível, que o sonho dele ele é inviável? Vamos lá. Bom, primeiro, a Bravo Motor Company é uma ideia de criação do Miguel Ángel Bravo, né, como originalmente. Depois se somaram 700 e pouco pessoas em 22 países, né, nessa caminhada. Né, é isso tudo já? Tempo. Nossa. Eu estou desde 2011. Sim. E a face nos Estados Unidos toda. Então, na realidade, se a gente não tivesse saído no papel, a gente não teria durado 2 anos. Mas nós temos realizado coisas e criado valor e gerado valor esses 13 anos. A respeito da questão da fábrica, sim ou não, acho que tem uma... vou resumir isso o mais fácil possível. Enquanto você está atraindo a atenção de grandes grupos que se interessam em conversar com você, é porque alguma coisa boa você está fazendo. Legal. É um bom termômetro. E isso tem acontecido consistentemente, né? Enquanto você acerta a direção e a realidade acaba mostrando que você tinha razão lá atrás, bom, tem um valor aí nisso que você está conseguindo fazer. É óbvio que chega uma hora que se não tiver energia, não se move. Sim. Né? Sim. E isso aí faz parte de você ter a resiliência e você ter a coragem de não ter. Né? Se você não tiver essa resiliência e essa coragem, que para mim é o maior ativo de um empreendedor, né? O empreendedor tem que ter resiliência e coragem. Se não tiver isso, nem começa. Muito bom. Fica na corporação, fica recebendo todo mês, cumprindo com meta, com alguém que te guia, alguém que te apoie, que te passe a mão e que te acompanhe na tua carreira, que não está mal. As empresas todas precisam de gente assim. Entendi. Diz as estatísticas que empreendedor mesmo são 2% da humanidade. Então, se fosse fácil, o outro 98% também está fazendo. Entendi. Né? Então, eu acredito que enquanto houver esperança e você estiver com força, vai. Né? Interessante. Vai chegar uma hora que, de repente, não vai ter e você vai fazer um extra. Né? Sim. Eu diria que é extra o tempo todo. Você, como e isso é o tempo empreendedor, inteiro, né? você trabalha 24 horas. Tem um empreendedor muito famoso, o fundador da Mercado Livre, né? O Marcos Raparin. O que eu acredito foi ele que eu escutei uma entrevista dizer que os dias de glória do empreendedor é 1%, 2%. O restante é matar um leão de manhã e outro de tarde. Fantástico. Então, as comemorações, a glória, elas são efímeras e muito curtas na vida do empreendedor. Sim. Até porque ele, pelo fato de ser empreendedor, vai procurar algum problema novo para se meter. Então, exatamente. Então, quer resolver logo alguma coisa que ele acha que tá sempre tem. Ele leva muito mais porrada que carinho, isso com certeza. Muito mais, né? Isso pode ter total certeza. Você nunca desanimou? Você nunca teve um negócio, porra, cara, puta que pariu, agora tá
Tá difícil. Quem dizer que nunca tá mentindo. Tá mentindo. O tema é o que você faz com isso. Uhum. Ou se você se deprime e for pro fundo do poço e acaba abandonando, É pior. já era. Já era. Agora, se você disser, pô, o que eu estou fazendo é bom, e Uhum. eu tenho fé, eu vou conseguir, e vai para frente. Você me perguntou antes, o que é fé? Fé é tudo, né? Uhum. Você tem, e fé, você tem ou não tem? Resiliência, coragem, você tem ou não tem? Tem ou não tem? Isso aí. É difícil Isso aí trabalhar é inerente, isso não se aprende. Isso aí não se... concordo. Isso aí não se Concordo. aprende, isso aí não se transmite. Uhum. É verdade. Agora, o que você pode transmitir, sim, é você ter a visão, você ter a fé e que outros te sigam. Uhum. Você precisa fazer isso. Se não precisa isso, não consegue, não consegue andar, não consegue chegar. Sim. E eu acho que você está sendo bem sucedido nisso. Eu acho que assim, você levou tanta porrada, mas como você falou, você tem grandes grupos aí, Rock, o ABB, muita gente apoiando, VEG. Não vamos esquecer da SMC. SMC, exatamente. Você tem muito grupo aí apoiando você e acreditando nesse projeto, né? Então, eu acho que assim, a sua resiliência mostrou para eles que o projeto é viável, é execuível e que é bom para o Brasil. Eu vou né? te contar uma experiência aí que foi bastante boa essas Por últimas favor. semanas. Como foi com uma entidade pública, é público. Então, mas é uma reunião com o BNDES, PAR, né? Se somaram tanto o SMC quanto o Rogue Automation, os CEOs e suas equipes. Né? Tu imagina quando tu conseguir que CEO e equipes Brasil entrem em uma reunião com o BNDES. Fantástico. Eu quero acreditar que alguma coisa de bem você está fazendo, porque senão você não consegue. Exato. E eles mesmos falaram para o pessoal que está interessado em participar desse projeto ativamente com o investimento, que eles investiam os valores anunciados só pelo fato de poder dizer que eram parte do nosso projeto. Fantástico. Porque eles acreditavam que o projeto era o que o Brasil precisava e que ia ser um antes e um depois, não só no país, senão um divisor de águas. Na atividade deles. Sim. Seja, eles poderem sair e dizer, eu sou parte disso, eu sou o fio que fez acontecer, obviamente vai abrir portas para outros contratos. Sim. Então, foi um momento muito bom. Esse dia eu falava com minha esposa e dizia, olha, não tem ninguém que consiga tirar minha paz. Hoje está no 1% de bom. Eu estava em Salvador e estava com uma agenda muito forte demais sabe, quando tu entra, você, já está, cara. Não importa o que você puder falar, não vai tirar minha alegria e minha paz hoje. Exatamente, fantástico. São desses poucos momentos efímeros e curtos. E curtos, né? Que que fazem valer a pena, né? Pois é. Bacana. Mais alguma coisa que você queira falar, Eduardo? Você quer dizer alguma coisa aí pro pessoal? Quer dar algum recado? Cara, falar o que você quiser aí, algum tema que você queira debater? Dá um recado sobre aí resiliência. A gente falou bastante, né? Falou muita bastante, coisa, mas falou quase 1h30. O que eu posso dizer para vocês que nós estamos em um momento do mundo em qual muitas coisas estão mudando ao mesmo tempo em uma velocidade muito alta. Então, esse é um momento em qual ficar antenado, se informar de várias fontes para entender qual é a verdade, importante, né? É fundamental. Porque todas as decisões que você tomar hoje vão ditar o seu futuro. Seja empreendedor, seja funcionário de uma empresa, seja o que for. Eu escuto muito dizer, porque a inteligência artificial vai destruir tantos empregos e vai gerar muitos outros. Vai gerar um nível de riqueza que a gente nem conhece. Que a gente nem conhece. Verdade. E quem vai tirar teu emprego não vai ser a inteligência artificial, vai ser um humano que aprendeu a usar a inteligência artificial e a usou melhor do que você. Então, eu só quero que as pessoas entendam que precisam se informar, precisam se antenar, precisam participar. Uhum. São momentos nos quais também as decisões que a gente toma hoje não vão ser tão importantes para nós, mas sim para nossos filhos e nossos netos.
Fantástico. Então, por isso que a gente também participa de por isso que eu te trouxe aqui, falei, me ajuda aqui a gente vai e fala em eventos. Vou falar agora um evento convidado pelo Santander para a sua comunidade. Legal. Essa semana próxima. Legal. Então, estou falando de um evento na Bahia, no Made in Bahia Summit, final de outubro. Sim. A gente fala muito, mas fala por isso, porque a gente entende que também é uma abertura de portas àquilo que a gente está fazendo e que naturalmente vai ter. Sim. Nós estamos fazendo um projeto agora com o estado da Bahia, de levar energia, esgoto, conectividade a 3 comunidades em 3 ilhas no Rio São Francisco. Isso significa... Que tem a ver com a Bravo Motors? Tem. O nosso design é tudo nosso. E os produtos vão ser nossos. Então você já está se envolvendo na sociedade. Já. É uma coisa que nós tentamos fazer aqui, foi mal entendido na época. Não sei se se achava que a gente estava querendo puxar dinheiro para fazer algum projeto ou o que for. Sinceramente, tem certas coisas que chega um momento que não... Não dá e pronto. Que pra gente não vai avançar. Uhum. Então, a gente até mostrou como que poderia fazer coisas similares, mas então você coloque o seu produto e a gente faz. E eu assim, mas depois quando tu queira comprar, eu vou ter que fazer uma licitação, então compra o produto. Não, a gente não faz isso. Beleza, tá bom. Então. Tá bom, obrigado. Então, agora nós estamos junto com algumas secretarias aí, trabalhando, vamos mudar a realidade dessas pessoas. Fantástico, Eduardo. Não sabia. É um lugar onde a luz para todos não chega, porque tem que fazer uma linha de transmissão tão longa que são só 169 casas entre todas as 3 comunidades. Então eles vão ter acesso à energia, vão poder congelar o peixe que pescam, vão poder processar frutas que eles plantam. A qualidade de vida vai aumentar. Vão ter conectividade, vão ter acesso à educação, vão ter esgoto tratado a partir de ter energia, vão deixar de utilizar biomassa para cozinhar porque tem energia. Isso. Bom, essas coisas todas a gente está fazendo e faz com muito prazer. Fantástico, Eduardo. Eu não sabia. Parabéns de novo. Não só pela resiliência, agora também pelo engajamento dentro da sociedade, né? Brasileira, a sociedade baiana, que é a sociedade brasileira também. A gente aspira, né? Eu acho que isso aí, essas pessoas que não tinham energia ontem, amanhã vão ter a rede de distribuição de energia mais moderna do país. Do mundo. Né? Ou dentre as mais modernas do mundo. Então, eu acredito que possa gerar algum programa a nível estadual e federal depois. Eu morei 10 anos na Amazônia e eu espero que também isso aí seja utilizado lá. Um dos meus sonhos é voltar a terminar várias coisas que eu deixei pendentes enquanto eu estava por lá. Entendi. E eu acho que a gente tem, volto a dizer, o que nós temos de ferramentas tecnológicas acima da mesa dá para fazer um mundo extremadamente melhor do que nós temos hoje. Depende de nós usarmos bem e fazer ou continuar pensando de que não temos que mexer na estrutura das coisas tal qual estão. Sim. Eu acho também que precisa uma organização da sociedade civil. Nós somos muito desorganizados, né? Não governo, falando de não governo, acho que como sociedade... Eu falei antes, não sei se tu escutou a palavra, mas eu falei participar, dentro das coisas que eu falei, né? Sim. Eu acho que a gente precisa se envolver mais. Também acho, concordo. Quem quiser conhecer mais a Bravo Motors, bmc.com, como é que é o endereço? Não, é bravomotorcompany.com. bravomotorcompany.com. Vocês editam depois e eu edito e coloco. Mas pode enviar lá um e-mail lá no info@bravomotorcompany.com. Legal. E vocês têm canal YouTube para ver Colossus Cluster, para ver como é que funciona? Tem canal do YouTube tanto da Bravo Motor Company Brasil quanto a Bravo Motor Company no geral. No geral, legal. Nós somos muito desarticulados nesse sentido, né? Então é muito bom seguir o LinkedIn do Miguel Bravo, do José Marques, especialmente, que tem ele está mais incumbido nisso, em comunicar essas coisas que a gente faz, se escreve muito bem, então faz isso com excelência. Eu já não sou tão excelente, então faço menos e tenho menos tempo também, então fica mais difícil. Agora tem um tempo que quase que não postei. Eu postei outro dia, um pouco impactado por aquela novidade de que tinha 2 bilhões, eu acho que eu não sei qual é o volume de dinheiro que estava saindo de
pessoas que recebiam Bolsa Família para as bets, né? Aquilo foi um absurdo, né? É um absurdo. E, na realidade, é culpa nossa, porque não ensinamos essas pessoas educação financeira, não ensinamos nada. Então, eles... imaginam quanto que esse dinheiro podia impactar o setor de inovação. Aí vai dizer, não tem dinheiro. Tem. Evidentemente tem. Tem, Porque claro. se dá para apostar... Indiscutível. daria para colocar na inovação. Indiscutível. E com certeza a chance de sucesso na inovação vai ser mais alta do que apostar em um jogo de futebol. Sim. Então é evidente que a gente está errando muito. E a gente precisa deixar de errar tanto. Tá. Fantástico, Eduardo. Muito obrigado pela tua presença. Foi fantástico, esclarecedor. Muito obrigado, tá? Eu vou botar lá aqui na edição, vou colocar lá o endereço. Eu acho importante que, assim como eu não conhecia, eu quero que a sociedade conheça a Colossus Cluster. Quero que ela conheça o que é esse projeto, o que ele pode trazer de benefício, a grandiosidade disso. Aí se tu me permitir, eu acho que eu vou dar mais uma palha aí sobre especificamente sobre essa questão do Colossus Cluster, né? Nós temos lá em São Sebastião do Passé, a prefeita é muito tem muita energia, né? E isso é bom. ela acaba de ser reeleita com 70% dos votos. Alguma coisa boa ela está fazendo lá e acredito que é o mesmo que eu enxerguei. Uma ex-professora, também tem um carinho pelas pessoas e pelo povo, né, que fazem a diferença, afinal de contas. Né? São quantos habitantes? São alguma coisa perto de 40 mil, se não me engano. 40 mil. Não é uma cidade tão pequena e não é uma cidade grande. Não, só que é uma cidade que naturalmente vai crescer muito. Vai crescer muito. Com a chegada da Colossus Cluster, ela vai dobrar de tamanho. De novo, no mínimo. O que nós, às vezes, não se tem dimensão do que é uma fábrica de bateria, uma Gigafactory, né? Então, em esses 40 hectares, a gente vai colocar até 5, 7 gigawatt-hora de baterias, mais a unidade de sistema de armazenamento de energia e veículos, né? Só que depois a gente precisa crescer a 35 gigawatt-hora. Então, gente, vocês têm noção do que ele está falando? Ela tem que crescer 7 vezes. Ela tem 40 hectares, vai precisar crescer 7 vezes isso. Por isso que o nome é Giga, né? Por isso que o nome é Giga. É um complexo industrial. A Gigafactory Nevada, que é maior do que nós queremos criar, é o maior prédio do mundo. Não sei, não conhecia. E ela é para quê? Bateria também? Baterias e sistema de armazenamento de energia da Tesla, né? A primeira fábrica deles. Entendi. Nesse sentido. Entendi. Então, a transformação ela vem a partir de... começa, por exemplo, agora nós estamos acertando um programa junto com o sistema Senai, e vai ter curso de capacitação para 1.000 pessoas, né? Que é pedreiros, eletricistas, nem sequer chão de fábrica, coisas que a própria fábrica vai gerar de demanda, né? Porque você precisa crescer habitação, precisa crescer mobilidade, e tudo isso tem trabalhos em volta, né? Aqueles que chamam de indiretos, né? E aqueles que são gerados a partir de fornecedores, de outras coisas. Então, o impacto... A gente nem começou a fábrica, já vai ter um curso para treinar e capacitar 1.000 pessoas que nem somos nós que vamos capacitar e que vai ser um valor agregado para o município, né? Nossa. Então, depois temos uma área de mineração que a gente está negociando para tocar, que é importante para nós, em percentuais de produção, que Deus e as forças fizeram com que a gente se instalasse lá a 130 quilômetros dessa área. É muito perto. Então, isso aí vai gerar, só da mineração, uma porrada de empregos. Sim, e depois disso vem a transformação desse minério em um material, que depois entra em uma fábrica de materiais para bateria, que depois entra na fábrica de bateria, que depois vai entrar para uma fábrica de sistema de armazenamento de energia para veículos, nossas e de terceiros. E isso acontece com diferentes materiais. Então, natural é que vários vão se instalar perto e antes da fábrica, não no supply, ou seja, no fornecimento, e outros virão se instalar para usar as baterias. Máquinas de ferramenta elétrica, máquina de fabricantes de robô, fabricantes você monta um de veículo, em volta, fabricante monta um ecossistema em volta que é muito grande. E assim,
Por isso que quando eu escuto isso, vocês querem que todo o dinheiro, eu, cara, não entendeste nada do que a gente explicou. Porque quem faz tudo isso acontecer é o conhecimento de como fazer baterias. Você não tiver conhecimento de como fazer baterias, isso aí não existe. Uhum. Então, eu estou te pedindo tudo, eu estou te pedindo só um pouquinho que vai te beneficiar e muito. Não, pelo amor de Deus, assim, não precisa nem dizer, eu acho que assim, é o que você falou, né? Em qualquer outro país, o governo estaria junto contigo te dando isso para você fazer. Aqui o negócio é um pouquinho mais difícil, subsidiando tudo. É bom o comentário, porque sempre tem quem tem os argumentos contrários. Por que você não fez nos Estados Unidos, então? Eu expliquei agora. Um cara teve que desmontar uma fábrica porque não tinha mão de obra capacitada para fazer. Mas pior que isso que não falam, não tinha materiais para fazer baterias. Nossa. Então, aqui nós temos os materiais, mas temos as matérias-primas para fazer esses materiais sustentavelmente. E nós temos nossos acordos com os chineses que lá nós não poderíamos ter, mas aqui sim temos. Ainda tem isso, né? Porque lá tem então, os os primeiros 2, 3 anos de fornecimento vão ser de fora, porque aqui não tem materiais. Entendi. E nós precisamos evoluir esse supply. Então, e a locomotiva que puxa todos esses vagões é a Gigafactory. Entendi. Já está tendo especulação imobiliária? Imagino que os terrenos lá, as casas, já devam ter subido de preço absurdamente. Eu não quis nem saber. Mas já deve... Tenha certeza que sim. Tenha certeza que sim. Provavelmente sim. Já deve estar tendo uma especulação imobiliária, o povo vendendo coisa, comprando para depois investir. Mas é isso, gente. Assim, é o que uma Gigafactory traz para uma cidade de 40 mil pessoas. Eu volto a convidar. Vamos ver o que a Gigafactory Nevada é hoje. Uhum. E pensem, em acho que isso aí começou a ser construído em 2015, 2016, depois vocês buscam, mas antes disso era deserto. Era deserto. Deserto. Olha isso, era areia. Que é hoje. Exato. Fantástico, Eduardo. Parabéns. Assim, eu sou um entusiasta desse projeto, sempre fui, desde quando eu conversei com você uns 2 anos atrás. Então, para mim é um prazer enorme ver esse projeto sair do papel, começar, e eu não vejo a hora de começar a produzir. Para mim vai ser um prazer inenarrável. E, mais uma vez, quero fazer parte disso. Tá bom? Esperamos poder somar. Tem muita... Assim como tem muitos que se dedicam a falar mal, porque sempre tem. Né? Sempre tem os do contra. Eu vou falar até em espanhol, mas no Don Quijote de la Mancha, né? Você tem ladran Sancho, é sinal de que cavalgamos. Né? Latem Sancho, sinal de que estamos cavalgando. É verdade. Então, sempre que tem gente falando mal de você, é porque você está incomodando, está fazendo. Se você tivesse guardado sem fazer nada, ninguém falava mal de você. Ninguém falava, exatamente. Isso é um excelente termômetro, excelente sinal. Bom, perfeito. Muito obrigado aí e, assim, muito obrigado pelo seu tempo e você ter vindo, tá bom? Sempre um prazer e espero que vários se sintam, se não inspirados, que quem sou eu para inspirar, mas pelo menos motivados a procurar saber mais. Perfeito. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado aí, Esdras. Tchau. Não é o Esdras, não. Ai, nossa, até sua. Doutor, não sei nem como te agradecer. Muito obrigado.